Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje vamos fazer empadão. Eu estou aqui com uma panela e o óleo, coloquei óleo, tá? Óleo, tá? Como vocês já sabem, eu gosto de usar colorau. Eu tenho uma colher pequena que deu mais ou menos 10 gramas, meia cebola cortada, caldo a gosto, tá? Industrializado mesmo, um tomate pequeno, picado grosseiramente, sem semente, porque é a semente que dá acidez, né? 2 colheres de azeitona, comprei sem caroço, tá? Uma lata de milho verde, 3 colheres de cheiro verde, ele tá assim que ele estava congelado. Aqui tem 2 colheres de farinha de trigo somente pra gente espessar, tá? Vou abaixar meu fogo aqui e vou colocar a cebola. Enquanto isso, você já se inscreve em nosso canal, ativa o sino de notificações, curte para você não perder nenhuma receita como essa, tá? Gente, eu não gosto de alho no empadão. Pra mim, alho não combina no empadão, tá? Agora já vou acrescentar o colorau. A gente vai fazer o recheio, daí eu vou passar a massa para vocês. Enquanto o recheio esfria, que tem que estar bem frio, a gente faz a massa. Agora, esse colorau aqui vai fritar e também a cebola vai murchar e vai soltar todo o caldo dela, tá? O peito de frango já está cozido e desfiado, deu mais ou menos meio quilo, tá? Vai mexendo. Pronto. Agora já está frito. Agora eu entro com o meu frango, tá? Aqui agora eu vou mexendo até misturar tudo, tá? Fogo sempre baixo, tá, gente? Agora já entra o milho verde. Escorre a água do milho, tá? Eu vou deixar na descrição tudo pra vocês, tá? Não precisa cozinhar aqui, porque o peito do frango já está cozido, tá? Agora vai entrar nosso tempero. Como eu pesei o frango, também pesei, deu mais ou menos 13 gramas, 13, 14 gramas para essa quantidade de peito de frango. Fogo sempre baixinho. Agora vai entrar o tomate, tá? Na sequência, entra a azeitona. Aqui agora a gente vai mexer, tá? E eu vou colocar mais ou menos 1/4 de xícara de água. Um quarto de xícara de água, você pega, calcula mais ou menos uma xícara de água, divide em 4, dá 1/4. Uma parte dá 1/4, tá? Que agora eu vou abaixar o fogo. Quando estiver no ponto, eu volto com vocês, tá? Olha, gente, ferveu. Agora entra a nossa farinha de trigo para espessar, tá? Fica aquele empadão cremoso. Mexe bem depois da farinha, tá? E deixa mais ou menos uns 2 minutos no fogo, sempre baixo, tá? Pronto, gente, já 2 minutos. Agora entra o cheiro verde, ó. Pode ser só cheiro verde ou salsinha, tá? Fica a gosto de vocês. O requeijão vai entrar depois. Eu gosto de colocar o requeijão depois, tá? Agora a gente vai desligar o fogo e vai reservar. Não precisa na geladeira, para não ficar aquele frio falso, como eu sempre digo. Deixa ele tampadinho, cobre com plástico, bem rente ao recheio. E deixa ele resfriar, tá? Aí depois que ele estiver frio, pode colocar na geladeira, mas agora no momento não, tá?
Olha, gente, eu cubro assim, ó. Ele não vai criar uma casquinha em cima, tá? O pacotinho. Mas se não tiver um pacotinho, coloque uma tampa, tá? Só pra tampar ele, tá? E daí a gente vai fazer a massa. Enquanto ele esfria, a gente faz a massa, tá? Agora vamos fazer a massa, gente. Aqui eu tenho 300 gramas de trigo com a pitada de sal. Um ovo inteiro, 250 gramas de margarina, 80% lipídios, tá? Coloca o ovo ali. Dá uma mexidinha. Já vou incorporando a farinha. Se for ovo de mercado médio, aí usa 2 ovos. Mas como o meu é jumbo, pode ser um ovo. Aqui agora a gente vai mexendo até ele formar uma massa. Quem quiser fazer no processador, pode fazer. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que ela fica um pouco elástica, a massa feita no processador. Mas quem quiser pode fazer. Aos poucos, tá? Vai processando aos poucos. Aqui agora eu vou mexer até ela formar uma bola de massa. Quando ela formar, eu venho mostrar para vocês. Se caso eu usar mais trigo, eu vou também deixar na descrição. Olha, gente, ela fica assim. Daí, como ela é a massa amanteigada, daí a gente não pode sovar ela para desenvolver o glúten, tá? Só vai com as pontas dos dedos, mexendo até ela formar essa massa assim, tá? E agora ela vai descansar dentro de um pacotinho na geladeira por mais ou menos uns 30 minutos. Olha, gente, assim ela vai pra geladeira. Vou pôr dentro do pacotinho, tá? Assim ela vai descansar por mais ou menos meia hora. Daqui a pouco a gente volta já para colocar na forma. Gente, voltamos depois de meia hora. Nosso recheio já está frio, a massa está aqui. Eu estou com uma forma fundo falso, ó. Tá? Fundo falso. Deixo na descrição do vídeo a medida. Se for fazer para vender, pode ser feito nas marmitas descartáveis. O certo é usar descartável, tá? Essa marmita aqui, ó, é de 500 ml, tá? Daí tampa, se for tipo faça e venda, ó, tampa e vira assim, tá? Daí, pra gente esticar a massa, eu abri, ó, esses pacotinhos, como já mostrei pra vocês em outros vídeos, compro assim. Daí eu abri eles, né? Coloco uma parte aqui, coloco a massa aqui e a outra parte em cima, tá? Também vou usar um vidro de requeijão. A massa tá assim, agora a gente faz isso aqui. Abre pra gente poder abrir, senão ela gruda, tá, gente? Opa! Tá escorregando, tá liso. Daí aqui vocês deixam do jeito que a espessura que acharem melhor. Eu gosto mais fininho, né? Ó, esticou, é bem rápido para abrir, né? Aqui tá a nossa forma. Deixa eu ver se tá focando bem para vocês. Pronto, agora a gente faz isso daqui. Acerta bem acertadinho assim, ó. Aqui ficou mais fino, a gente dá uma ajeitadinha. Aqui também ficou mais fino, a gente ajeita. E assim a gente vai ajeitando toda a lateral dela, tá? Olha, gente, ficou assim. Agora a gente vai colocando o nosso recheio aqui. E vamos arrumando, tá? Coloca aqui, vamos ajeitando todas até preencher toda a forma, tá?
Olha que linda. Agora a gente vai colocar o requeijão cremoso, tá? Gente, não precisa untar a forma, tá? Ela já tem um teor alto de gordura. Também, caso queira, na hora que depois que desliga o fogo, pode colocar o requeijão, caso alguém queira. Eu prefiro aqui. Daí não chega nas bordinhas, ele fica bem cremoso. Pronto, agora a gente vai fazer a parte de cima, né? Tem o restinho da massa aqui. Daí a gente estica novamente com o nosso rolo. Daí quanto mais fina deixar, é mais gostoso, tá? Gosto de virar aqui, ó. Gosto de deixar a parte de cima bem lisinha, tá? Pronto, aqui agora a gente já abriu. Vou virar essa parte daqui, ficou mais lisa, né? Então vou usar essa aqui. Deixa eu focar pra vocês, tirar o rolo, que sobra mais espaço. Caso queira que eu traga recheio de palmito, só deixar nos comentários que eu trago. Ó, aqui eu não preciso cortar nada, minha forma já corta, tá? Esse empadão é maravilhoso, gente. Ó, tá pronto o nosso empadão. Tá pronto não, tá? Vai pra geladeira. Eu, porém, gosto de fazer um enfeitezinho. Então, como eu tenho vários cortadores aqui, eu vou fazer meus enfeitezinhos que eu gosto. Cortador de coração. Esse restinho de massa pode fazer empadinha, um pastelão. Como sobrou um tanto razoável ali, que dá uma marmita, eu vou fazer uma marmita. Daí vai colocando os enfeitezinhos conforme queira, né? Eu gosto de colocar assim. Deixa eu fazer mais um coração aqui. Eu coloco mais ali. Vou colocar um aqui no meio. Opa. Gente, agora esse empadão, ele vai para a geladeira por mais ou menos 30 minutos. Aí depois eu volto para vocês. Vai assim sem passar o ovo, vai assim o jeito que tá assim. Aí depois de 30 minutos eu volto mostrando para vocês eu passando o ovo nele, tá? Vou deixar na geladeira, porque como é uma massa que vai bastante margarina, um teor alto de gordura, eu manuseei a massa, minha mão tá quente, então ela amoleceu, tá? Então eu vou deixando 30 minutos que ela vai pegando consistência na geladeira, tá? Olha, gente, como sobrou massa, eu vou montar na marmita para vocês verem como que eu monto na marmita. Essas beiradinhas assim, eu estico elas assim. Entendeu, ó? Fica assim reta. Estiquei a massa aqui, entendeu? Eu viro ela assim. No que eu viro, eu já posso cortar ela com a própria marmita. Entendeu? Assim, ó, gente. Cortei ela, ou posso pegar uma faquinha para cortar. Vou pegar uma faquinha e vou cortar. Olha, gente. Vai pegando a faquinha, vai cortando, já vai caindo aqui, ó. Essa massinha você vai aproveitar para fazer a parte de cima, tá? Agora eu vou rechear e daí volto cobrindo para vocês verem, tá? Pronto, gente, já montei na marmita.
Ó. Tá? E agora já estiquei um pedaço de massa aqui. Sempre procurar colocar a massa que fica mais lisa, que fica embaixo da bancada. Ela fica mais lisinha. Sempre procurar colocar essa massa pra cima, tá? Ó. É bem facinho. Ó. A própria forma, o pirex, o refratário, a marmita, ela já corta a massa, entende? Ó. Agora é só retirar esse resto de massa que fica aqui. Aqui você pode retirar com a mão mesmo. Deixa eu voltar pra cá. Aqui, ó, eu tava falando, acho que não focou bem, ó. Esse restinho de massa vocês podem estar retirando com... Ó, e agora ele vai pra geladeira. Esse não vou fazer os corações em cima, porque eu vou fazer um outro tipo de decoração, vou mostrar pra vocês, tá? Esse restinho de massa não perde. Como tem bem pouco, ó, sal, vocês podem estar fazendo uma tortinha de leite moça, pode estar fazendo empadinha, um pastel de forno com massa quebradiça, entendeu? Tem várias opções, não precisa perder, tá? Eu vou fazer tortinha doce que as crianças gostam, daí eu asso junto, tá? Agora vai pra geladeira ficar 30 minutos, depois eu já volto mostrando pra vocês. Pronto, gente. Aqui estou eu. Depois de 30 minutos na geladeira, agora aqui eu estou com o ovo, tá? Ovo inteiro. Se colocar só a gema, quando assar vai formar aquela película por cima. E a clara não deixa mais a película, tá? Eu vou passar aqui e vai levar pro forno. Meu forno tá super aquecido, está aquecido a 250 graus. Quando eu colocar no forno, eu vou abaixar para 180 depois que eu colocar no forno, tá? Porque como é uma massa bastante amanteigada, um teor alto de gordura, de margarina, então se eu colocar no forno frio, ela vai virar uma meleca. Então tem que colocar no forno quente, tá? Massa gelada no forno quente. Aqui, ó, esse que eu falei pra vocês, lembram? Então, vou fazer esses cortezinhos assim, ó. Ó. Com uma faquinha, pontinha fina, ó. Fiz os cortezinhos assim, tá? Depois que assar, ele fica um trabalho bem bonito. E esse, vou terminar de passar os ovos e eles já vão pro forno superaquecido, tá? Vou marcar quanto tempo de forno. Quando eu voltar, volto com ele pronto, falando pra vocês. Gente, olha, ficaram 45 minutos no forno a 180. Como falei pra vocês, quando eu coloquei no forno, diminui o forno para 180. Aí ficou 45 minutos, mas forno depende de cada um, né? Olha, esse é o da marmita e esse foi o da forma, que ficou desse jeito. Agora eu vou desenformar pra vocês verem. Olha, lembra que esse aqui... Eu só passei a faquinha em cima depois do ovo. E olha, ele não tá soltando a película em cima. Quando passamos gema, ele solta a película. Quando passa o ovo inteiro, não. Então, sempre lembrando, massa amanteigada a gente usa ovo inteiro. Massa fermentada, somente a gema. Agora eu vou desenformar para vocês verem. Para desenformar é simples. Coloca alguma coisa assim, ó. Pronto. Ó, ela tava aqui e soltou. E agora, ó, é fácil da gente colocar no prato para cortar. Ele já tá... Ele tá morninho ainda. Tirar aqui. Agora eu vou cortar para vocês verem como que fica. Gente, olha que lindo que fica. Gente, faça porque essa massa é muito boa. Ela quebra, a massa quebradiça.
Eu vendo bem empadão. Ó, tomando cuidado. Mas se não tiver forma com fundo falso, pode fazer no refratário, tá? Ó. Com massa bem fininha e bem recheado. Olha como que ele fica por dentro. Não tem como eu virar, senão vai cair. Mas fica maravilhoso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Fiz esse empadão com muito carinho para vocês. Para você que ficou até o final do vídeo, um beijo no coração de todos, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!